Bom, tudo bom? Como é que vocês estão? Vou me preparar aqui, botando o fonezinho, que hoje nós temos convidada para a nossa live. Por isso que eu já vou me preparar aqui e estamos chamando, né? Eu não, né? O pessoal está chamando os seguidores. Olá, MG Gato, Simone querida, veio toda uma Ana Paula Vaccaro, Liz, Michele, sejam muito bem-vindas. Glaucia, como vai? Maisinha veio cedo, imagina. A Samanta vai dar aula não, tá na live. Gil, maravilhoso, vai ser uma live inesquecível, com certeza, eu tenho certeza disso. Muito boa noite, Paula, Dani, Gil, Mayra, que mais? Psi super simpática. A Samanta é super simpática. A nossa Samanta. Doutora Juliana Porciúncula, quem não sabe, ela é de Mato Grosso, gente. Se ela não fala, a gente... Olha aqui, gente, como eu tô com frio. E hoje, deixa eu contar. Entrou a nossa convidada. O pessoal hoje sabe que a Samanta tá assim, ó, entrando, correndo. Hoje uma coisa impressionante. Daqui a pouquinho eu vou chamar a nossa convidada. Antes vamos só fazer aquele aquecimento aqui, certo? Gisele, olha, Gisele, um beijinho. Aline, de São Paulo, olha aí, ó. Isso aí eu gostei da Dani. É isso aí, Dani. Porque ela chega... olha ali, Minas Gerais. Gente, eu tô... Isso aí, gente. Chega ela lá só, né? Juliana Porciúncula de Mato Grosso. Vamos lá, pessoal. Vamos lá. Vamos colocar, já tem aí, ó, Minas Gerais. Nós temos Mato Grosso, Porto Alegre. Ela perguntou agora a Ju Porciúncula perguntou se está frio aqui. Claro, ela mora no Mato Grosso, gente. Vocês acreditam que ela mandou uma foto para mim domingo ou sábado, dando bom dia, foto da piscina da casa dela, e eu aqui, ó. Pelo amor de Deus, né? A gente não precisa passar por essas situações. Tatiana Marenco, há quantos tempo eu não te vejo, garota? Não te vejo. Mas isso faz parte, né, pessoal? O frio faz parte. E aqui hoje está bastante, né? Frio. E eu cheguei a comer hoje pinhão, que é quando o inverno chega aqui, nós se atracamos no pinhão. Então tá, pessoal, hoje eu vou trazer uma pessoa, sabe, outra que está tomando um vinho para aquecer, já começou, agora o pessoal vai começar a abrir essa questão que estão bebendo na live, tá? É o fim da picada, eu quero ver se vocês vão ficar até o final. Começa a beber às 9h02, quando chega 9h30 estão caídos pelos cantos, depois vão dizer que é Simone, entendeu? A Simone que não tá dando um exemplo. Olha ali, comemos pinhão ontem, viu como é, pessoal? Muito joia. Pessoal, então olha aqui, olha ali a outra que a outra tá no vinho, gente, a Lisângela, ai gente, que bárbaro, a Gisele, ai meu pai, eu não vou nem perguntar mais para vocês mais nada, tá? Não vou mais perguntar mais nada. Agora eu vou chamar a Mirlene, tudo bom? Boa noite, também boa noite para querida Cleusa que chegou, a Cleusa é do Paraná, Londrina, certo? A Mirlene é de São Paulo. Olha só, pessoal. São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul, Mato Grosso, Minas Gerais. Então, é isso aí, certo? Bueno. Não acredito que a Leanira querida está aqui. Não é possível. Aí é uma honra muito grande receber a Leanira aqui, a professora Leanira. Pessoal, vamos deixar de agora blá 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 blá. E vamos chamar, então, a nossa convidada, que é show. Eu vou apresentar ela, evidentemente, quando ela, né, estiver comigo, mas eu queria já, como direi, dizer algumas palavras, né, carinhosas para a nossa convidada, a Samanta Sá, que além de ser uma profissional impecável, é uma pessoa muito querida. Ela é muito querida mesmo, certo? Amada pelos alunos, adorada pelos colegas.
Isso é uma grande satisfação, né? A gente poder trazer pessoas que têm luz. E a Samantha tem luz, tá, gente? Agora entendo a luz, não vamos não é lanterna, ela tem uma luz própria, certo? Vou chamar então a querida Samantha. Agora, você sabe como é que é meu dedinho, né? Às vezes pode ser que eu demore um pouquinho para responder as perguntas, na verdade, passar as perguntas. A Samantha também vai ficar de olho nas perguntas, certo? E aí nós vamos poder fazer uma live bem bacana, tá? Deixa um pouquinho, tá? Só um pouquinho, Samantinha. Convidaram. Ah, a Samantinha já tá aqui. Vou chamar ela aqui. Está chegando, ela está chegando. Tá chegando. Tá chegando, tá chegando, tá chegando. Ó, ó! Olá, querida! Seja muito bem-vinda! Estou muito contente. Estou muito contente que tu veio aqui conversar conosco e nós vamos aprender muito contigo, porque realmente é muito importante e interessante quando a gente traz, né, uma pessoa que sabe o que está falando, ou seja, é expert. A Samantha é expert em psicopatologia, certo, pessoal? Então, antes de te apresentar, eu quero agradecer a tua participação, por ter aceitado o convite. É uma honra tê-la aqui. Essa não será nem a primeira nem a última, entendeu? Tu vai ser convidada muitas e muitas vezes. E quando tu tiver um assunto, tipo assim, Simone, eu acho que esse assunto é interessante, eu quero falar sobre isso. Aqui a casa está aberta para ti. Certo, querida? Pessoal, muitas pessoas que estão aqui não conhecem a Samantha, mas muitas pessoas estão, olha, já estão quase 40 pessoas. É assim, né? É quando é live com a Samantha, é assim, certo? Nem começou a live, já está lotado, tá? Mas eu quero apresentar a Samantha para quem conhece já, tudo bem, mas para quem não conhece, a Samantha Sá, ela é psicóloga clínica de orientação psicanalítica, doutora em psicologia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, pós-graduada em atenção integrada a vítimas de violência, professora do curso de psicologia da PUC do Rio Grande do Sul, coordenadora da especialização de avaliação psicológica em diferentes contextos, né, também na PUC, professora de especialização em psicoterapia psicanalítica, coordenadora do Serviço de Avaliação de Psicologia da Fundação Universitária Mário Martins. Chimete, tá? Simples. Simplesmente isso, certo? Então, é isso aí, querida. Eu queria te deixar bem à vontade para te falar, enfim, né? O nosso tema, para quem está chegando agora, é psicopatologias em perícias. Na verdade, vamos falar bastante sobre psicopatologias. E eu, então, começo, né? Jogo a palavra para ti agora, né? Fazendo uma pergunta e tu aí agora tu é chefe, certo? Vamos lá. O que é, na verdade, né? O que é psicopatologia? Começamos por aí, certo? Vamos lá, então. Simone, quero te agradecer de coração, uma honra estar aqui contigo. Né? Tu que normalmente vem até a PUC para dar palestras para nós, né? No direito, na psico, nas minhas disciplinas. Então, né, fico super honrada, super feliz de estar aqui. Então, vamos lá, né? Eu acho que é um tema super importante para as perícias, né? Que também, eu acho que é legal falar, né, Simone, do outro lado também, do assistente técnico, né? Eu atuei um tempo na perícia, hoje eu atuo do outro lado. E a importância da gente ter conhecimento, né, da psicopatologia, que na verdade é uma disciplina, né? Então, se a gente vai até para a etiologia, né, da palavra, a gente podia dizer assim que é o conhecimento do sofrimento humano, né? É filosófico, né? O que é a psicopatologia. E porque eu penso assim, tem muitas pessoas que confundem sintomas que todos nós temos em algum momento com um transtorno mental, né? Então, a psicopatologia... isso é interessante. Né, se trata disso, do estudo dos transtornos mentais, que seria, na verdade, um conjunto de sintomas que vão caracterizar determinadas patologias.
certo. né? De- Porque daí Não, pode falar. o que que eu fiquei Pode falar. Pode pensando, né, falar. Simone? Algumas pessoas, até eu abri hoje de tarde, assim, para ter uma ideia do que o pessoal poderia ter dúvida, aquelas caixinhas de perguntas, né, no Isso. Stories. Aham. E várias pessoas perguntaram, e foi bem interessante, assim, qual é a diferença, por exemplo, de tristeza e depressão, né? Uhum. Uhum. E, Boa, e é boa. uma coisa Uhum. que me inquieta, e eu discuto até com os alunos, né? Porque a gente tem a ideia de que um sintoma isolado caracteriza um transtorno mental, uma patologia, né? Uma psicopatologia. Mas não. Por Uhum. isso a gente tem um conjunto de sintomas característicos e mais do que isso, nenhum sintoma que a gente possa ter é exclusivo de nenhuma patologia. Isso é muito importante, Interessante. né? Porque daqui a pouco eu penso, Uhum. ai, eu tô triste, eu ando com problemas de sono, tô deprimido. Tá claro, Aham. Sim, não é sim, bem sim. assim, Aham. né? Até Sim. porque, e aí tu vai poder falar também, né, Simone, que trabalha muito nessa área da perícia do trabalho, né? Então, às vezes eu Uhum. pego uma Uhum. coisa aqui, uma coisa lá, e bom, então eu estou com uma patologia, nós vamos ter que avaliar muito bem o contexto e o momento que essa pessoa está vivendo. Isso é bem Uhum. Com importante, certeza. né? Porque Com certeza. mesmo que eu e tu tenhamos os mesmos sintomas, talvez até a mesma Uhum. patologia, a manifestação e o significado desses sintomas vão ser completamente diferentes para mim e para ti. E a origem Sim. também, né? Não existe, Uhum. Uhum. eu passei por isso e aí eu me deprimi. Gente, a grande maioria das patologias não vão ocorrer ou a gente não vai adoecer emocionalmente, psiquicamente por conta de um fator, né? É sempre Uhum. É. multifatorial. E, como eu brinco assim, Sim. né? Pessoal intransferível, né, Simone? Então, aquelas Aham. Aham. questões, e aí entram coisas muito importantes que são as nossas características de personalidade. Como é que a gente Uhum. funciona, como é que, né, a gente lida com as questões da vida. E aí eu acho que tem um ponto que a gente tem que levar em consideração, que eu sempre falo em questões de avaliação psicológica, né? Como é importante que a gente possa fazer uma boa anamnese, né? O que que isso Uhum. significa, Concordo. né? Conhecer um Uhum. pouco da história dessa pessoa. E aí penso no teu caso, né? Que é uma área que eu nunca atuei, perícias no trabalho, né? Uhum. Muitas vezes tu tem que avaliar, penso eu, e aí me corrige, que a pessoa Certo. adoeceu em função da prática laboral. Claro que as Isso. características dela É. também estão ali, né? Porque que sob algumas Sim, sim. circunstâncias algumas pessoas adoecem e nas mesmas circunstâncias Uhum. outras não adoecem, Sim, verdade. É né? verdade, com certeza. E aí, Aham, se com o certeza. nosso conhecimento, né, como psicólogos e que trabalham com avaliação, com perícia, também do desenvolvimento normal, ou seja, o que que é esperado em cada momento da vida, né? Toda a questão do ciclo vital, ou seja, crises que Uhum, todos nós uhum. passamos ao longo da vida, para poder Sim, entender como é que esse concordo. sujeito está lidando com isso, né? Uhum, uhum, concordo. Ah, por que que tu acha importante? Eu não vou falar só do perito, tá? Vou falar do psicólogo de modo geral. Por que que tu acha importante o psicólogo conhecer, saber psicopatologia? Porque eu te pergunto isso, porque às vezes a gente vê muitas pessoas, eu não gosto de psicopatologia, eu não gosto. E, no caso, na área de perícia, não tem como tu fugir disso, principalmente na vara do trabalho. Então, gostaria que tu falasse um pouco sobre a importância do pessoal se dar conta, né, que essa disciplina, por exemplo, na faculdade, né, ela tem um peso bem forte, né? Então, Uhum. gostaria que tu falasse um pouquinho sobre isso. Ótimo. Pois é, eu diria que não só para perícia, para avaliação, né, Simone, quando tu traz assim para o psicólogo, né, quando eu ministro as disciplinas de psicopatologia, e algumas pessoas vêm com um pré-conceito, né, com ideias pré-concebidas Uhum. que um diagnóstico é um rótulo, né, como se nós fôssemos um produto Sim, numa estante, numa prateleira que tem um rótulo e todo mundo entra neste mesmo produto se tem o mesmo diagnóstico, por exemplo.
né? E aí, Uhum. qual é o grande erro disso e a importância da psicopatologia? Primeiro, que a gente poder entender, até isso que eu estava dizendo, que um sintoma não é significado de uma patologia, porque a ignorância no sentido do não saber, do desconhecimento, Uhum. nos faz ter preconceitos, Uhum. né? Ideias Claro, com preconcebidas certeza. e, na grande maioria das vezes, equivocadas. Outra, pior do Uhum. que isso, corre o risco de generalizações, e toda generalização tem erro, Não é, né? não é boa. Então, Concordo, a gente concordo. ter esse conhecimento, eu acho que um profissional da psicologia, que seja o âmbito que ele vai trabalhar, pode ser na empresa, pode ser na Uhum. comunidade, pode ser na escola, eu acho que um dos nossos papéis é trabalhar com prevenção de saúde mental. Então, se a Certo, gente é verdade. conhece, né, e muitas Uhum. vezes um diagnóstico, quando necessário e bem feito, né, então eu sempre trago assim como é importante o bom uso e o bom senso no uso dos manuais, né? Seja no DSM-5, seja Aham. na CID, para que, exatamente por Uhum. isso, porque as pessoas não vão ser iguais. Então, elas não estão no livro, Sim. né? Agora, Uhum. se eu consigo, através de uma boa entrevista, às vezes de testagem, né? Mas a gente sabe que também podemos fazer diagnóstico através de um olhar clínico, né? De uma anamnese bem Sim, feita, do contexto da pessoa, o quanto a gente pode trabalhar também com prevenção. Uma vez que, né, certo. vou te dar um exemplo assim que eu acho até básico, mas importante. Quantas crianças não são rotuladas por não terem recebido, por exemplo, um diagnóstico adequado de TDAH na infância? Que é o Uhum. rótulo É daí, verdade. né? É o vagabundo que não quer Aham. estudar. Eu ouço muito pessoas Uhum. dizendo: Fulano veio ao mundo a passeio, só quer brincar, Uhum. né? E será que essa criança não tem uma dificuldade de focar e manter o foco da atenção e a concentração nas atividades? E aí pensa Sim. o massacre emocional para essa criança que vai recebendo rótulo de vagabunda, de que não quer nada com nada e que daqui a pouco ela assume esse papel. Então tá, É. né? Joguei a toalha e mais do que isso, né, Simone? Aí o risco de desenvolver uma depressão, problemas de autoestima, Uhum. dependência química. Então, Uhum. né? Uhum. Olha a Sim. importância disso. E aí a gente entra até no âmbito de um psicólogo escolar que não vai fazer o Uhum. diagnóstico, mas que pode ter esse olhar atento para encaminhar para uma avaliação, para um Claro. acompanhamento, para orientar pais. Uhum. Sim. Por isso a importância de realmente conhecer e saber sobre psicopatologia, né? Em Exato, todas as áreas, como tu falou, exato. né? É muito importante. Pensei outra coisa agora que talvez seja bem importante também, porque eu me lembro, eu fui parar na perícia, né, no início lá da minha formação, por acaso, né, eu Aham. conto assim, né, a pedido de um juiz que era amigo do meu pai. E sabia que a filha era Sim. psicóloga, né? Eu não vou contar como é que foi isso, em 1900 Guaraná com rolha, a Aham. gente não precisa, né, datar as coisas, né? E eu Ah, disse, pá, será que eu encaro, né? Porque o perito pode ser um profissional da confiança do juiz, não precisa ser, né, concursado. Algumas pessoas têm essa fantasia. E eu disse, quer saber? sim. Eu vou pegar minha professora de referência da PUC, que era a professora Blanca, e vou pegar uma Uhum. supervisão e vou tentar, vamos ver qual é, né? E por que me marcou tanto? Porque tem muito a ver com psicopata, Simone, e aí na vária da família, né? Então, o que Uhum. era? Era uma disputa de guarda, né? Vocês vão começar a localizar o tempo. Não existia o novo Código Civil, que já não é tão novo, né? Então, Sim. se preconizava que as crianças ficavam com a mãe, né? Era a Isso. regra, né? E o pai tinha Uhum. visitação, a guarda era unilateral normalmente, por aí vai. Mas o que esse pai alegava? Que esta mãe tinha uma bipolaridade, né? E o advogado dele então entrou dizendo que por conta da bipolaridade, ela não tinha condições de ter a guarda dos filhos, né? Ela não tinha condições psíquicas de cuidar dessas crianças. Então, Uhum. aí a gente já Uhum. vê um preconceito. Ter um Sim. transtorno mental não incapacita ninguém a priori. Vamos ver o Sim. contexto, vamos ver se a pessoa se trata e se de fato ela tem determinado Uhum. transtorno, né? Essa mãe tinha, de Sim. fato, uma bipolaridade tipo 1, né? Com episódios aí Uhum. de mania e depressão,
Mas ela se tratava, ela fazia uso da medicação, ela era super dedicada para essas crianças. Então, assim, o transtorno era algo que, sim, ela tinha, mas que, em hipótese alguma, inviabilizava ou mesmo poderia prejudicar no desenvolvimento dessas crianças. Uhum, sim, com certeza. Tu sabe, eu fiquei pensando agora, tu falando, eu fiquei pensando assim, ó, tu imagina quando essa pessoa que tu fez a perícia, ela era casada, tá? Então, o companheiro dela, o marido, enfim, ele, na época, possivelmente ele sabia que ela tinha transtorno de bipolaridade, ele sabia. Só que, depois que se separaram, e aí teve a disputa, aí ele pegou exatamente aquilo ali. Isso, Samantha, acontece sempre, tá? Isso é fato, tá? É fato mesmo. De os genitores, seja a mãe ou o pai, não interessa, né? De pegar aquela patologia que está estável, né? Ou seja, a pessoa está se tratando e tudo direitinho, mas que é usado isso aí depois contra essas questões da justiça, né? Eu queria também aproveitar assim, que tu falasse um pouquinho sobre essa questão. Vamos começar então falando sobre patologias mesmo, sobre a bipolaridade. Tá. Tá? Eu gostaria que tu falasse um pouquinho, enfim, mas tu fica bem à vontade, tu fala o que tu quiser, a hora que tu quiser, manda eu ficar quieta quando eu tenho que fica tranquila, tá? Tu é dona da casa, Não, vamos certo? conversando. Tá. Então tá. Em algum contexto específico, Simone, ou sobre o transtorno em si? Sobre o transtorno em si. Tá. Uhum. Para todo mundo que está aqui, fica ligado. Hoje nós estamos aprendendo, literalmente, né? As psicopatologias. Opa, me perdi aqui. As psicopatologias, então, bem no contexto que tô geral Tá. sobre isso. Bom, a bipolaridade, né? Hoje no DSM-5, então, a gente tem o espectro bipolar, né? O DSM-5 fez essa Uhum. mudança, né? Do 4 que saiu do que a gente chamava de uma avaliação multiaxial, agora para esse espectro, né? Então, o que que nós Certo. vamos ter? O DSM e a CID nos trazem dois tipos de bipolaridade, que seriam chamados, né, a bipolaridade tipo 1 e a tipo 2. Né? Vamos pensar assim, a tipo 1 é onde a gente tem maiores prejuízos, né? E sofrimento Uhum. para a própria pessoa e muitas vezes para aquelas pessoas com as quais ela convive, né? Por conta do quê? Principalmente dos episódios de mania, que seria aquele humor Uhum. eufórico, alterado, né? Onde a pessoa tem um rebaixamento bem importante da autocrítica, torna-se muitas vezes mais impulsiva e a irritabilidade é uma característica bem importante da mania, além deste humor, Uhum. né, muito Uhum. elevado. Sim. E o que que acontece, né? Na mania, a pessoa vai apresentar prejuízos importantes, desde que pode ser exemplos, né? Não é regra. Gastos excessivos, pode ter, né? Um dos pontos que é importante é a busca de situações, a busca de prazer, correndo riscos, né? Com alto potencial doloroso. Em que sentido? Né? Daqui a pouco fazer uso de álcool e dirigir em alta velocidade, ou mesmo dirigir. Uma conduta mais Uhum. promíscua, onde ela não se protege, não só de DSTs, mas né, daqui a pouco se envolver numa noite com múltiplos parceiros e se colocar em risco por nem saber quem é. Né? Então, tem Sim. uma série de características e muitas vezes podendo ter sintomas que a gente chama assim como delírios de grandeza, né? Que pode ser uma Uhum. ideia de poderes ou enfim, que em algumas situações a leva por uma necessidade de internação por conta Uhum. disso, Sim. né? Um Uhum. pouquinho diferente do que as pessoas pensam, na bipolaridade tipo 1, que é essa mais grave, não necessariamente essa pessoa vai ter episódios de depressão. Porque todo mundo Uhum. tem essa fantasia, né? O que é bipolaridade? É. É uma pessoa que vai da euforia para depressão. Não necessariamente basta um episódio de mania para a pessoa ser Uhum. diagnosticada. E qual é a grande Sim. questão, né, Simone? É que uma vez que ela tem esse primeiro episódio de mania,
A bipolaridade, diferente de muitas depressões, é um transtorno que a gente diz crônico. Então, ele é para toda a vida, né? Aham. Onde Sim. há uma alteração neuroquímica que necessita da medicação para toda a vida também. Que é o que faz com que Uhum. muitas pessoas tenham resistência a aderir ao tratamento, né? Sim. Eu Sim, sempre sim. faço, é um paralelo bobo, mas que faz sentido com a questão da medicação, né? E faço isso com os meus Uhum. pacientes também. É como um diabético insulino dependente, que vai precisar da Uhum. medicação, né? E fazendo uso da medicação e da psicoterapia, que é fundamental também na bipolaridade, poder levar uma vida normal. Que é o caso É. dessa mãe que eu avaliei lá no Uhum. início da recém-formada, Uhum. e que, embora tivesse dificuldade em aderir à medicação por uma questão de, né, por que eu preciso disso? Como assim, né? Uma necessidade minha, mas foi bem legal porque os filhos deram essa motivação para que ela se mantivesse estável. Ela se deu conta Sim, sim. que houve momentos em que ela se colocou em risco e ela não admitia fazer isso com os Uhum. filhos, né? Uhum. Uhum. E Uhum. aí nós temos, para fechar a bipolaridade tipo 2, que é um pouco mais leve, embora também precise de medicação e acompanhamento psicoterapêutico, mas não há esse episódio de mania, e sim o que a gente chama de uma Uhum. hipomania, que, ou seja, é um humor elevado, irritável, mas com prejuízos menores, vamos dizer assim, tá? Sim. E Uhum. nessa bipolaridade tipo 2, aí sim, a gente precisa da alternância entre depressão e hipomania em algum momento. Uhum. Então, não basta a Sim. hipomania, precisamos também da Uhum. depressão, né? Uhum. E ainda que eu traga essas características, houve pessoas na história, inclusive conhecidas, né? Certamente tu conhece, né, Simone, a Virginia Woolf, que escreveu o livro, Sim, né? sim. Aí tem o filme As Uhum. Horas. Ao que, né, as Uhum. biografias Isso. dela trazem que ela teve um episódio de mania e todos os outros de depressão. Depressão. E acabou cometendo Uhum. suicídio, né? Que é um risco grande também na bipolaridade quando não é tratada, Sim, é verdade. Uma né? coisa, Samantha, uma coisa é quando o que eu vejo muito, eu vou trazer as questões da perícia só porque Uhum. é a minha área, mas nós estamos falando do geral, mas é que me chamou a atenção uma coisa. É que nem tu falou, é uma doença crônica, o resto da vida. E aí o que que acontece? A pessoa, ela é bipolar, transtorno de bipolaridade, ela é bipolar, e ela é demitida, vai colocar a empresa na justiça. E ela sabe que ela tem isso. Aí ela vai no advogado e fala para o advogado, não, tu adoeceu, tu tem transtorno bipolar em função da empresa. Só que quando tu vai fazer uma anamnese, tu vai ver que essa pessoa já teve episódios lá atrás, né? E ela nem se dava conta disso. Mas eles não, mas eles querem trazer isso aí como um fato assim, a empresa foi a causadora do transtorno. É quase como eu já ouvi uma pessoa dizer, eu tive esquizofrenia. A pessoa disse, eu tive esquizofrenia. Entendeu? Então, essa é a ideia, né? Não entender muito essa questão que é, né? Enfim, tu tem. Não fica um dia tu acorda, outro dia melhorei, Isso. tomei um remédio e melhorei, Uhum. Uhum. né? Ah, se Que é justiça a bem, pílula da felicidade, né? é verdade, é verdade. Pois é, tu traz um tema super importante, Simone, porque tu sabe que eu te diria que não tem uma resposta para tua pergunta. Vai depender da Sim, situação. Por quê? uhum, Porque a bipolaridade, por exemplo, né? Vou pegar depois, a gente até pode falar da esquizofrenia. Na bipolaridade, a idade média de início, ou seja, do primeiro episódio de mania, tende a ser na adolescência ou adultez jovem, tá? Embora, uhum, sim, existam crianças com bipolaridade, né? Que desenvolvem na sim, infância. Então, a gente tem uhum, questões biopsicossociais, então tem uma predisposição aí, tanto que em torno de 80, 90% das pessoas que têm bipolaridade têm parentes próximos com bipolaridade sim, também. Então, a gente vê que tem uma questão aí importante. Aí, o que uhum, eu te diria nesse tipo de perícia? Porque o primeiro episódio, a primeira fase de mania,
pode ser precedido por um estressor. Certo. Então, Uhum. ela até pode, dado ao estresse, à pressão, ao assédio moral no trabalho, este ser a gota d'água para o primeiro episódio de mania, por exemplo. Até pode. Uhum. Ou Uhum. para uma depressão maior também, né? Sim. Ou seja, Uhum. às vezes a pessoa está por um fio e aquela pressão, aquela sobrecarga. Então, o que eu vou te dizer? Eu não diria que o trabalho ocasionou, mas pode ter sim contribuído. Sim. Tu Que é o entende? nexo com causal, né? Exato, Né? A gente chama o nexo com causal. exato. Deixa eu só te dizer uma coisinha. Eu dei uma travadinha nas minhas letrinhas, mas eu imagino que deve ter uma série de comentários. Eu vou começar te interrompendo só para falar. Então, tem um comentário que diz: Estou aqui lendo o DSM-5 e é cheio de critérios para enquadrar um transtorno. Realmente há muita confusão e erros com diagnóstico imediatistas. Aí são comentários, né? Aí a Maísa, exatamente, até porque os mesmos sintomas podem estar presentes também em diferentes patologias. E isso, eu não quero deixar o pessoal sem uma respostinha assim, aqui, deixa eu ver. Para aí, só um pouquinho, tá? Só um pouquinho, tá? Um pouquinho. Eu quero ver se tem alguma pergunta. Mas o que eu penso, tá? Eu acho que só comentários por enquanto. O que eu estava pensando sobre isso que tu disse, e aí bate exatamente no que tu falou, de fazer uma boa anamnese, uma boa entrevista, né, para realmente a gente ter eu não vou dizer a palavra certeza, mas, né, bom, aquilo ali isso fundamentou. Agora eu entendi por que essa pessoa tem tal sintomas em função de tal situação. E aquela questão, a empresa era daquela maneira, né, e adoeceu a pessoa porque foi o fator desencadeante, né? Na Exato. verdade, foi o fator desencadeante. E aqui uma outra coisa também que eu queria conversar contigo é assim, ó, muitas pessoas, a gente vai agora pular para uma outra patologia, tá? Que eu tenho certeza que o pessoal está super curioso para saber, enfim, né? Nós temos uma expert aqui, né? E a gente vai tirar as dúvidas, sim. Eu queria que tu falasse um pouquinho sobre a questão da ansiedade, né? E assim, ó, bem daquela ansiedade dita normal, né? E da ansiedade que daqui a pouco a gente tem que estar. Quando é que nós temos que ter um certo cuidado em relação à ansiedade? Essa é a pergunta. Ótima pergunta, Simone, porque eu acho que a ansiedade é um mal muito atual, né? Ainda mais agora nesses tempos que estamos vivendo. E a ansiedade se manifesta de muitas maneiras. Eu costumo dizer assim, a ansiedade é um traço da personalidade de virtualmente qualquer ser humano. Todo mundo tem, né? Mas aí é importante essa medida que tu traz, né? Bom, então eu tô dizendo que existe um nível de ansiedade que nada tem de patologia e, pelo contrário, pode te impulsionar para que tu seja produtiva, para que tu não te acomode, né? Que tire desse... É um incômodo necessário para que a gente siga adiante, né? A grande Sim. questão é quando essa ansiedade começa num nível de grande ou de prejuízo, né, e sofrimento para essa pessoa. Então, essa característica, vamos dizer, esse traço da ansiedade começa a trazer um outro conjunto de sintomas. E que são sintomas tanto psicológicos quanto muitas vezes físicos, né? Então, vamos pegar Certo. assim, as doenças psicossomáticas têm todo um componente psicológico e da ansiedade. Então, a pessoa começa, além vamos dizer assim, porque a palpitação tende a ser um dos principais e o primeiro sintoma numa crise de ansiedade, né? E aí a pessoa começa a perceber essa maior inquietude, né? O coração palpita mais, ela começa ou pode ter problemas para focar e manter a atenção, esquecer coisas, ficar mais irritada. Por quê? Porque ela deita na cama de noite e os pensamentos ficam lá ruminando e ela começa a ter uma insônia.
né? Então, a gente vai vendo outros sintomas surgindo. E um prejuízo tanto no sentido da produtividade quanto do seu bem-estar geral. Então, agora, essa ansiedade que antes poderia ser produtiva e saudável, da pessoa produzir, está começando a paralisar. Que coisa, né? Que coisa. É muito sério isso, né? É muito Muito sério. E é bem como tu disse, né? Ainda mais numa situação dessa que nós estamos vivendo, então tá pior ainda, né? muito. Eu acho que, e gostei muito que tu disse que todo mundo tem uma certa ansiedade. Isso aí eu achei fundamental, porque essa é a grande questão, e a gente poder também separar, né? Bom, tá, isso aqui é o normal, vamos botar dito normal, né? Porque normal não existe, mas dito normal do que o que é. Quando é que a gente tem que se preocupar? Quando é que eu tenho que ir no médico? Na verdade, é isso, né? Quando é que eu tenho que ir na psicóloga? Daqui a Fazer pouco conversar com fazer psicoterapia, né? exatamente, né? E a gente vê muito a questão da angústia acompanhando, né? A ansiedade. E a angústia, né? Sempre me remete, tanto que eu mesma botei a mão aqui na garganta, né? Quando uma pessoa diz, eu tô angustiada, ela bota a mão na garganta, bota a mão no peito. É verdade. Né? E vamos pensar um pouquinho simbolicamente, não dá ideia de algo que precisa ser posto para fora, que precisa ser falado e trabalhado. Né? É isso aí. Num espaço de escuta que se possa falar sobre isso. Né? Por isso que a psicoterapia, que eu acho a psicoterapia é importante, né? Psicoterapia é super importante, né? Numa situação dessa. Só um comentáriozinho, mas pode continuar. Não, que eu pensei assim que é um sintoma muito clássico de ansiedade e que também muitas vezes está relacionado à questão de trabalho, de produção, que é tanto a tensão muscular quanto as contraturas, né? Então, a pessoa tá ali trabalhando assim, e quando ela vê, ela tá. E o quanto também o nosso trabalho de hoje, de home office, né, de estar na frente do computador, propicia toda essa questão de tensão também, né? É verdade. Uma coisa para levar bem a sério. Outra questão também. Deixa eu ver se tem uma perguntinha. Vocês não ficam bravos comigo, gente, porque travou aqui, né? Mas enfim, o pessoal está conversando entre si, por isso que eu gosto. Eu gosto dessa turma aqui, fica conversando entre si. Esse é bacana. Eu acho assim, pessoal. A Cláudia só está fazendo um comentário, dependendo do transtorno, algumas pessoas podem estar mais preparadas que outras que nem tenha transtorno. Então, vamos ver. Dependendo do transtorno, algumas pessoas podem estar mais preparadas do que outras que tenham o transtorno. Isso é aquilo que tu disse que depende realmente de cada um, né? Não necessariamente sei lá. E a questão não é o diagnóstico em si, né, Simone? Mas o que a gente faz com ele? Exatamente, exatamente, né? Isso aí. Deixa eu ver o que mais. Bom, vamos continuar aqui. Agora, eu gostaria de perguntar, tá? Sobre o que todo mundo, né, também fala. Eu tô deprimida. Ai, me senti toda deprimida hoje, não sei o quê. Né? E aí, vamos falar então da depressão. Certo? E vamos falar da depressão e vamos também, aí tu aproveita depois para responder essas perguntas que tu disse que o pessoal fez. Qual é a diferença então de estar triste, né? Ter uma tristeza e depressão? Fique bem à vontade. Perfeito. Mas então assim, né? A tristeza é o principal sintoma da depressão. Muito embora, né, as pessoas não saibam que existe depressão sem tristeza, que é muito mais uma depressão do vazio. Né? Mas talvez seja tema para outro momento. Mas vamos lá. Tristeza, sim. Então, e isso é uma coisa que eu sempre trago também, né, Simone? O quanto termos técnicos caíram no uso comum, né? Então, quando tu diz, hoje estou deprimido, eu ouço as pessoas, eu brinco até em aula isso, né? Hoje eu tô meio deprê. Gente, não existe meio deprê nem meio grávida, por exemplo, né? O tal não tá. Pior. Né? Então, não tem meio deprê. E assim, em termos de depressão, né? Então, a gente não tá mais falando de bipolaridade. Porque, certo. E até uma das perguntas aqui, eu vou aproveitar que eu li rapidinho. Isso. A depressão na bipolaridade é igual à depressão, transtorno depressivo maior, que é o que a gente chama de depressão, né?
É Tá, igual, tá. mas qual é a diferença da bipolaridade? É que essa pessoa, em algum momento, vai ter, se ela tem depressão, ela vai ter episódios de mania, de euforia ou de hipomania. Uhum, Na uhum, depressão, ela nunca teve na vida um episódio de euforia. Só certo. tem, ela vai Uhum, desde o seu humor normal, né, estável, para uhum, para baixo, como eu digo, né, nessa linha desse humor, ou sim. seja, para depressão. Então, não pode ter esses Uhum, momentos de euforia. E vamos lá, gente, na depressão, ninguém se deprime de ontem para hoje. Assim como que muitas pessoas confundem, né? Ah, eu perdi alguém nesse momento, né? Quantas pessoas não perderam familiares, amigos, e aí diz, ah, eu tô deprimida. A princípio, não, gente. A princípio é um processo natural e saudável de luto, onde tu tá uhum, trabalhando, né? A gente chama de elaborando a perda dessa pessoa. Claro que sim. esse momento, eu tenho dito, né, vai nos trazer para muitas pessoas o que a gente chama de reações de luto prolongadas, né? Por quê? Porque a gente não está Uhum, podendo vivenciar os rituais de passagem, né, que fazem parte desse processo de luto, seja velório, todas essas questões, tá? é, Então, assim, verdade. mas mesmo assim, um processo de luto, perdi alguém, né? E para falar de uma maneira simples, assim, até para de repente quem não é da área, né, entender, Uhum, metaforicamente, luto tem nome. Eu estou triste porque o meu pai faleceu. Eu choro cada uhum, vez que eu lembro da minha tia que faleceu, né? Às vezes do uhum, emprego que eu perdi, porque luto também não é só perda de claro. pessoas, né? Pode ser o rompimento de uma Uhum, relação amorosa, enfim. Então, por isso que eu digo, tem nome. A depressão, a perda é muito mais interna, no sentido assim de um vazio. Então a pessoa não tem um nome para sua tristeza. Ela tá triste, ela tá desanimada, ou ela tá desesperançosa, chorosa. Mas é uhum, muito mais, a gente poderia dizer, difuso. Não tem uma causa. E, sim. como eu costumo dizer, é um processo. Né? Os sintomas não Uhum, aparecem de uma semana para outra, na verdade. E aí entra uma questão que agora, né, mês passado foi inclusive o dia que a gente chama, né, que se chama, a gente não, né, que se chama psicofobia, né, que é a uhum, fobia ao tratamento psicológico, a buscar ajuda. Então, infelizmente, por conta disso, pelos preconceitos, que terapia é para louco, que, né, eu tenho que dar conta sozinha, eu tenho que ser forte, né? Eu acho que ser forte é uhum. buscar ajuda e não deixar a coisa chegar num É, ponto, tu entende? perfeito. É isso aí. Então, a pessoa vai Perfeito. chegar para psicoterapia normalmente quando ela já chegou num limite de exaustão ou de apatia que Uhum, ela se dá conta ou alguém consegue convencê-la de que ela precisa de um profissional para auxiliá-la. sim, é verdade. Samantha tem uma pergunta aqui, professora, como diferenciar depressão de um episódio depressivo na bipolaridade, né? Foi o que tu Responder. tava respondendo, né? É, só vou ver mais se tem mais alguma perguntinha. É, o pessoal está achando que é importante essa informação que tu falou do gatilho, né? É, então a pessoa já nasce com bipolaridade ou fica depois? É uma pergunta que está sendo feita pela Alessandra, Uhum, certo? uhum. Se tu puder responder Tá. para nós. A bipolaridade se desenvolve, a pessoa não nasce com bipolaridade, né? Uhum, Agora, o que pode ser, acho que a Karen mencionou ali, né? O que pode ser um gatilho, pode ser uma situação estressora que desencadeia essa bipolaridade, né? O que eu acho que é importante, mas que não é determinante, é que a gente que a pessoa que vem a desenvolver uma bipolaridade tem alguns traços de personalidade que depois a uhum, gente avaliando, a gente vê que já tinha um funcionamento que poderia vir a ser uma bipolaridade, né? Então tem aí todo uhum, um funcionamento, mas por isso que eu digo, não é determinante e não, a pessoa não nasce com. Então isso entra o certo. que eu comentei, né? Uma situação no trabalho pode
desencadear? Pode ser, né? A gota Uhum, d'água uhum, para o início de uma bipolaridade ou de outros transtornos mentais, né? E eu acho que aqui uhum. minha querida colega Maísa traz, né, a questão da tristeza, mas não está com depressão. Ficar triste é saudável também, desde que, Uhum. né, seja uma reação a uma situação, a um momento, nesse momento de pandemia, né? Tanto que Sim. uma vantagem, entre aspas, né, mas assim, que eu vi na pandemia é uma maior sensibilidade das pessoas para o adoecimento psíquico. Então, eu vejo pessoas se Uhum. perguntando, né? Ai, ontem eu estava tão triste, né? Eu passei uns dias tristes, hoje eu já estou mais animado. Será que eu sou bipolar? Né? Ah, Não, tu vê. gente, Sim, né? sim, 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 Oscilações de sim. humor, todos nós temos. Mas não é nada Uhum. exagerado nem para euforia, nem para depressão. Mas assim, pô, eventualmente eu parar para pensar e dizer, ai, eu não aguento mais ficar em casa, eu quero ver meus Claro. amigos e passar um dia chateado, né? É saudável, Uhum. porque significa também que eu não estou negando a realidade, né, Simone? É Então eu vou estar verdade. lá, uhul, né? Assim, vivendo em É, pandemia, sem ver as pessoas e vou achar que tá tudo lindo. é. Isso não é Isso é normal. importante. É, exatamente. Isso é preocupante, né? Isso é Exato! O que preocupante. está Se a acontecendo, pessoa né? A fizer isso pessoa aí, está vivendo você fica onde? Em que apavorada. planeta? Não é aqui. É Não é no que verdade. eu habito É, nesse momento. é verdade. Eu queria te perguntar trazer outra questionamento de uma psicopatologia que eu acho que também ela é bem interessante, né? Que é o estresse pós-traumático. E aí só faço parênteses aquele de perícia, né? Que é muito comum acontecer isso, por exemplo, em pessoas que trabalharam em banco e foi assaltado o banco e essa pessoa estava naquela ocasião e foi ameaçada, né? Então também existe processo que as pessoas então elas querem, enfim, uma reparação da empresa porque elas consideram que a empresa ela não protegeu, na verdade, essa é a grande questão, ela não protegeu. É muito interessante, assim, é que nem tu falou, a gente falar de várias lives, nós vamos ainda nos encontrar muito aqui. Vai ser um prazer. Mas eu queria que tu só falasse para o pessoal poder entender isso, tá? Mas o que é o estresse pós-traumático? E não é só esse exemplo que eu dei, tu dá o que tu achar aí, me diga, por favor. Perfeito. Mas a questão dos bancários, né? Ou seja, qualquer pessoa que trabalha em banco é bem importante, né, Simone? Porque, Uhum. de fato, os bancários estão no topo dos profissionais que podem vir a desenvolver um transtorno de estresse pós-traumático, exatamente pelo motivo que tu disseste, assim, né? De, às vezes, ter vivido várias situações de assalto à agência bancária. É Né? Então, verdade. porque esse também é um ponto importante, né? O que é trauma e o que é estresse? Né? As pessoas não têm muita Boa. ideia, Isso aí. né? E aí fica a Uhum. dúvida. Então, vamos lá. Trauma é a situação, é o evento, tanto que a gente diz o evento traumático, né? É o Uhum. evento que coloca a pessoa sob risco real ou percebido de ameaça à vida, ou seja, risco de morrer, né? Uhum. Ou de lesão grave ou de violência. Certo. Isso é um evento traumático. Uhum. Então, um assalto a banco é um evento traumático para todas as pessoas que estavam no local. É traumático Uhum. para todo mundo porque é o evento. Um exemplo clássico que eu sempre trago, né, o incidente, né, lá o evento na Boate Kiss em Santa Maria é um evento traumático. A queda de um Uhum. avião e por aí vai, são eventos traumáticos. O que varia e o que é o estresse? É o que a pessoa apresenta na relação com o evento traumático. Então, Uhum. nós duas estamos numa agência bancária. Entram dois sujeitos armados atirando para tudo que é lado. Nós vamos ter reações de estresse diferentes. Sim. E Uhum. aí, Uhum. outro dado bem importante, Simone, que também eu pergunto isso para os alunos em aula, né? E o pessoal joga lá em cima.
qual é a porcentagem das pessoas que viveram um evento traumático de desenvolver TEPT? 8%. Bah, tu vê. Olha, Não é tão alto, interessante. né? O pessoal joga 90, 80. Sim, sim, claro. Não que 8 Uhum. seja pouco, não é, né? Sim, sim, mas a gente imagina que é bem mais, né? Bem Não mais. é. Então, Uhum. e esse é um dado importante para se pensar. Ah, tá, eu fui assaltada, desenvolvi TEPT. Eu estava no trabalho, desenvolvi TEPT. Uhum. Até Uhum. porque reações de estresse ali naquele primeiro mês depois do trauma e que são muito semelhantes aos sintomas do TEPT, são esperados, né? Então, eu Uhum. até fico pensando, tô metendo aqui numa seara que nem a minha, tá, Simone? Daí tu me corrige. Uhum. Mas assim, um bancário, né? Sofreu um assalto à agência e talvez o que o local poderia ter feito por esse bancário, por esse funcionário, ter, seja via plano de saúde, seja, né, parcerias, ter disponibilizado um atendimento, mesmo que breve, no primeiro momento, para lidar com a situação. Uhum. Uhum. Né? Isso É o local verdade. de trabalho poderia fazer como prevenção de um TEPT ou prevenção até de outro transtorno que possa sair daí. Uhum. Mas É verdade. não é regra. E tem outros profissionais, né? Assim, motoboys também tem uma porcentagem grande. Outro que é um tema muito sensível da gente pensar, que é toda a força policial, pessoal que trabalha no SAMU. Essas pessoas têm Uhum. maiores chances e riscos de TEPT, porque é uma vivência de violência e de ameaça reiterada, né? Sim, Bombeiros, sim, constantemente, né? constantemente. Constantemente. É, isso que tu falou, da empresa, achei bem interessante, né? Se a empresa pudesse realmente ter enfim, né? Um trabalho. E o que acontece, na verdade, não em todas, evidentemente, mas o que acontece a maioria das vezes é que a empresa, ela quer que aconteceu na quinta, no outro dia tu venha trabalhar. Entendeu? Sabe? Estou exagerando, não seria assim de um dia para o outro, mas eles, tá, semana que vem, vai, fica em casa. Não, pode ficar em casa, fulaninha. Fica em casa uns 3, 4 dias, depois tu volta. E a pessoa não consegue. Então, é bem mais sério. Mas eu tenho uma pergunta e, ao mesmo tempo, uma curiosidade. Uma pessoa, então, vamos imaginar um acidente, certo? Vamos pensar num acidente que eu vi alguém ser atropelado, tá? Eu poderia dizer que eu tive um trauma vendo aquela cena. Sim, Aí tu me o corrige. evento foi traumático. Mas foi traumático, né? Mas eu não vou desenvolver o estresse pós-traumático. Mas Pode. talvez do lado, eu posso, porque eu ia dizer assim, aí do meu lado estava a filha dessa pessoa que foi atropelada. E essa sim, por ter uma ligação mais forte. Não sei se eu estou falando bobagem. Não, não, Não. porque tu tá falando de um vínculo emocional que faz todo sentido, né? Mas Uhum. para tu desenvolver STEPT, tu não precisa ter, como é que eu vou dizer? Tu não precisa ter sofrido o evento, tu pode testemunhar. Ah, tá. Porque aí entra Uhum. todo um outro rol, Simone, do que é uma vítima primária, que é quem tá no local. Uhum. Então, vou pegar o assalto a banco, tá? A pessoa que tá dentro da agência bancária é vítima primária. Se Uhum. tiveram mortos, toda equipe, policiais, SAMU, bombeiro, sei lá, que vai ao local é vítima primária. Agora, a Uhum. Simone estava do outro lado da rua e viu tudo o que aconteceu, daqui a pouco viu um ser baleado. Ainda assim, tu é uma vítima secundária do evento e tu pode desenvolver TEPT. Claro que nesses 8% a gente fala das vítimas primárias. Uhum. Mas tu Sim, também sim. correu algum risco, tu podia ter uma bala perdida, tu viu alguém morrer na tua Uhum. frente. Então, isso por Uhum. si só pode fazer com que tu desenvolva. Uhum. Eu lembrei de um, só que eu não vou me lembrar agora, eu lembrei, não vou me lembrar, mas é de um assalto que teve numa cidade do interior, eu não vou lembrar o nome, não sei se tu recorda que teve o assalto, uma cidade pequena, bem pequena, e depois os ladrões, enfim, eles amarraram, né, várias pessoas e clientes, funcionários, e aí saíram eles de fila, né? Assim, aí deixaram assim eles todos na rua,
Isso aconteceu, pessoal, aqui no Rio Grande do Sul, numa cidade do interior, e chocou todo mundo, né? Porque todo mundo tinha medo, o que eles vão fazer, né? Então, nesse caso, até a pessoa que estava, de acordo com o que está falando, até a pessoa que estava assistindo isso, ela poderia desenvolver o estresse pós-traumático. Sim, sim. A pessoa que presenciou, não foi com ela, mas ela presenciou o que traz, quando eu te falei até da questão dos policiais, né, Simone? Porque eles podem não ter morrido, mas viram o parceiro ali, né, o colega morrer na sua frente e poderia ter sido ele, ou na próxima pode ser ele. Sim, 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 sim. É bem isso aí mesmo. Deixa eu dar uma olhadinha mais aqui, se tem uma perguntinha, só um pouquinho, por gentileza. Vamos ver aqui. Para aí, só um pouquinho. Bom, pessoal, assim, ó, os comentários eu não estou nem falando, porque o pessoal conversa, eu gosto disso, que eles mesmos, isso é ótimo, tá? Agora sim, pessoal, eu gostaria, vamos ver, aqui tem uma perguntinha, só um pouquinho. Pessoa com simulação consciente em uma interconsulta. Não, é possível diagnosticar uma pessoa com simulação consciente em uma consulta? Assisti a esse absurdo e fiquei impactada. Eu não sei, assim, o que tu diz sobre isso. A gente não sabe o que... Embora... bem... Eu costumo dizer assim, né, Simone? A gente não tem... Vai depender de tantos aspectos, porque em perícia, e aí a Simone sabe bem disso, né? Dependendo do contexto dessa perícia, a pessoa intencionalmente quer simular, né? Ou seja, inventar e relatar e simular lesão, como a gente diz, por interesse no resultado, né? Em outras situações, não. Nós não temos bola de cristal e temos pessoas, né? Vamos lá, eu acho que a gente tem que ser humilde nesse sentido. Com certeza. Tem pessoas muito, inclusive, né, a gente poderia dizer mentirosos, patológicos, né, mitomaníacos, pessoas com o transtorno, com traços antissociais, que dependendo da oportunidade, do tempo, desta avaliação para a gente chegar a um diagnóstico, bom, podemos nos equivocar, ela ser uma grande atriz, um grande ator, a gente não pode dizer que não, né? Então... Claro. Com certeza. Claro que existem técnicas, né? Enfim, maneiras até da gente conduzir a entrevista que diminui a possibilidade, né, da gente cair completamente como um patinho, como eu digo, numa simulação, né? E com a experiência a gente vai aprendendo. Mas eu não seria arrogante ao ponto de dizer assim, não tem como errar. Tem. Não. Tem pessoas que são do mal, né? No sentido assim, que podem, sim, enrolar por um tempo, né? E uma avaliação, uma perícia, com certeza, muitas vezes, a gente tem um tempo limitado, né, Simone? É pouco tempo. Enfim, o que entra, acho que só para complementar isso, né, num processo de perícia, eu sempre trago, como eu acho importante, na medida do possível, que a gente não trabalhe ou avalie somente o periciado, né, o periciando, mas que a gente possa, né, Simone, buscar outras fontes de informação, ou seja, pessoas familiares, pessoas que convivem, para a gente poder ter, né, eu digo essa escuta mais polifônica, assim, de poder construir. Eu digo que a perícia, né, e me encanta, porque é um processo investigativo e é um grande quebra-cabeça, né, que a gente usa documentos. Eu também acho. Né, é fascinante. Eu também acho, perfeito. É bem isso. Uma coisa agora que tu estava falando, olha só, o que aconteceu comigo agora recentemente. Eu trabalho assim, eu não trabalho mais como perita do juízo na vara de família nem infância e juventude. Eu trabalho na vara do trabalho, tá? Como perita do juízo e faço assistência técnica nas outras áreas. Então, o que aconteceu? Um processo de assédio sexual. O juiz pediu para fazer a avaliação pericial na suposta assediada. E não no suposto assediador, nem falou nada. Aí eu fiz uma petição, né, explicando para ele da importância,
que, enfim, para avaliação, para ele ter mais subsídios, para dar decisão. Fiz uma baita de uma história lá. Ele não deferiu. Ele indeferiu, Eu não certo? acredito. Indeferiu. Então, assim, eu vou ter que fazer, não fiz ainda, vou ter que fazer com ela, mas só que no laudo eu vou aproveitar e vou, entendeu? Aí que tá, Porque mostrar tá, realmente. deixa eu te dizer, né, Simone? Porque, olha só, num caso de assédio sexual, moral que seja, além da gente saber, ontem eu estava discutindo numa live a questão assim, né, de abusador, qual é o perfil do abusador, né? O abusador não tem perfil. Então, nesse teu caso, por que me remeteu? Porque num caso de assédio moral, sexual ou de vários outros, como é que só te baseando na pessoa que está alegando o assédio, ou Sim. seja, sem conhecer a dinâmica da relação e até as características desse superior, tu vai conseguir ter subsídios e embasar a tua, né, o teu laudo, as tuas conclusões, se o juiz está te negando um acesso à informação fundamental. Exatamente. São essas coisas. A colega ali colocou bem, a Karen colocou absurdos do judiciário. E é bem isso aí mesmo, né? Um absurdo do judiciário. E a gente. E aí, tipo assim, tu só vai conseguir te expressar, né? Mesmo no teu laudo. Então, o momento que eu vou poder mostrar para o juiz, né, o quanto. Ainda né, mostrando assim, fazendo mais uma tentativa através do laudo, né? Podendo mostrar para ele da importância de chamar o suposto abusador, né? Então, E é posso, bem posso por aí. fazer posso dar trazer um tema um pouquinho polêmico, mas que eu acho que é importante Deve trazer, porque aqui é a tua casa, pessoal que entrou agora, Samantha Sá, especialista, professora, olha aqui, ó, só vou mostrar para vocês, tudo isso aqui que vocês chegaram atrasado é o currículo dela, certo? Pessoa fora de série, tu é dona da casa, pode ficar à vontade. Isso aqui que eu fico pensando é que, assim, né, Simone, tanto pelo nosso trabalho, enfim, né, e como também eu dou uma disciplina no direito, e eu acho que o quanto a psicojurídica também, né, tá ganhando espaço, mas eu ouço muitas críticas no seguinte sentido, né, inclusive meus alunos, quando já tiveram algum, né, já entraram em contato com laudos e tal, e dizer, ai, mas prof, né, ou até de colegas, advogados, enfim, né, operadores do direito, o problema é que às vezes é solicitada uma perícia e o perito fica em cima do muro. Que quer dizer, né? Não responde, não se posiciona. Com o que tu tá trazendo também, porque isso só vai subsidiar os meus argumentos, é que, bom, se tu queres um trabalho bem feito, deixa eu te dizer como eu preciso fazer esse trabalho bem feito. Então, no momento que a perita solicita que, olha, eu preciso ter acesso, né, a essa outra pessoa para, olha só, tu tá embasando a decisão do juiz, tu tá fundamentando um elemento de prova e ele te diz, é a mesma coisa que o legista dizer que eu preciso fazer uma autópsia. Não, tu só vai olhar para o cadáver. E tu vai dizer o que aconteceu. Não, é bem complicado isso. É bem complicado. Tu sabe como tu precisa trabalhar para dar os elementos que o juízo está te pedindo. Sim, com certeza, com certeza. Isso a gente se depara bastante. Porque é bem isso, tu sabe muito mais que eu também, é a decisão do juiz e a gente respeita, porque é óbvio, não tem como, ele está te nomeando, né? Então, na vara do trabalho acontece muito essas questões. É claro que também tem muitos juízes que entregam na tua mão e eu não preciso nem chamar a atenção, fazer uma petição solicitando, porque eu conheço o juiz e eu posso chamar quem? O chefe, o chefe do chefe, o chefe do chefe, alguém lá do Recursos Humanos que ele tá tranquilo, né? Então também depende, mas é uma situação bem desagradável, né, para a gente que trabalha com essa questão de perícia. Pessoal, é o seguinte, 22 horas e 3 minutos, que voa, o tempo voa. Eu gostaria que quem quer fazer pergunta está aberta, agora começou a funcionar o meu coisinha aqui, e eu vou aguardar o pessoal fazendo as perguntinhas. Antes disso, Samantha queria falar do meu curso que eu vou ter agora, vai acontecer sábado, dia 22 de maio, nesse sábado, curso intensivo de perícia psicológica,
carga horária de 8 horas. E assim, ó, a pessoa vai entrar para fazer o curso e vai sair sabendo o que é e como fazer, certo? Quem tiver interesse, que tiver na live, entra na minha bio, desculpe, na meu direct e coloca lá, eu quero. Aí o pessoal da minha equipe vai passar o link, etc e tal, vai explicar. Então só foi um parênteses, né, nessa tua live aí. Bom, pessoal, eu gostaria então que vocês ficassem à vontade, né, para perguntar mais alguma coisa para a Samantha. A Samantha está aí, essa sabe, né, o que fala. Antes disso, eu quero fazer uns parênteses que eu tenho que fazer, Samantha, não é possível. Pessoal, quero contar uma coisa para vocês. Eu não sei se a doutora Ju está aí, a doutora Juliana Porciúncula está aí, não sei se ela está. Claro, mas isso aí é fantástico. Eu mandei para ela. Dos meus sintomas Vou falar. Não, mas é perfeito, perfeito. Pessoal, é muito. Não. Gente, olha aqui, pessoal, preste bem atenção. Não saiam da live que eu vou contar uma coisa para vocês muito legal. Muito engraçada. A semana passada, a Samantha, ela tá vindo todas as quartas-feiras, porque temos lives todas as quartas-feiras, às 21 horas. E semana passada, nós tivemos uma live com a Juliana Porciúncula, psicóloga, que falou sobre violência contra a criança. E ela é de Mato Grosso, certo? Então, ela teve a ideia, isso já é a segunda ou terceira vez, deixa eu ver se a minha está aqui, só um pouquinho, deixa eu pegar aqui. A minha deve estar aqui. Eu vou buscar um pouquinho mais de água e já vou. Não, Samantha, fica aqui. Fica aí. Não, pessoal, presta atenção. Eu peguei aqui a coisa aqui. Então, pessoal, a Juliana Porciúncula, o que que ela fez? Ela mandou, então, fazer uma máscara, tá? Da live, da Simone Lemes. Aqui, a coisa é fina, tá? Todas as fotinhas da Simone Lemes, a máscara. Bueno, no final da live teve sorteio. E foi um auê. Imagina um sorteio numa live, diz um número. Certo. 2 pessoas ganharam. A Samantha falou para mim, Simone, tá? Eu tenho que falar que foi divertido. Simone, tá alguma coisa errada nessa coisa. E mandou o print bem direitinho. Essa Manta, ela foi a que ganhou, a primeira que ganhou. Falei pra Porciúncula. Não, olha aqui, ó. Sabe o que é coisa de futebol que a gente mostra? Sabe? Como é que é o juiz eletrônico? Mas isso aí. Aí eu aqui, ó, mandei sabe o que ela fez? Pode dizer para a Samantha que a Samantha vai ganhar, porque eram 2, lembra? As 2 máscaras. E está vindo, Samantha, está vindo de Mato Grosso. Eu não estava na live, porque a Maísa levou todas. Graças a Deus. Aquele dia a Maísa não estava, porque senão ela já levava. Gente, foi muito engraçado, foi muito divertido, sabe? E a Samantha, então, para você saber, então, a máscara, ela está vindo lá de Mato Grosso, porque eu pedi algumas. E também ela disse, Simone, agora então eu vou colocar junto da Samantha. E a Samantha vai receber a máscara e ela vai receber 2 máscaras. Então, assim, ó, não adianta querer enrolar, tá? Não adianta querer fazer sem vergonhice no sorteio, entendeu? Porque tudo é... Entendeu? A gente tá aqui para mostrar que o pessoal não pode fazer esse tipo de coisa. O que mais? A Maísa... Tá aqui da prova. Aqui, ó, fotografando. Ai, a Maísa já se exibiu. Eu tenho. A Maísa é toda. E outra coisa, pessoal, além da máscara, tem o quê? Tem a caneca, entendeu? Da live, certo? E acredita que a Maísa ela ganhou isso aqui, num sorteio. Tá aqui em casa, eu tenho que mandar o motoboy levar. Mas eu quero ver se ela esquece para mim ficar com mais uma, mas não adianta, ela não esquece. Olha só, a prof. Maísa tem uma memória invejável. Não, mas a Maísa, ela vai dizer para mim que não vai... Ela vai. Que mais? Deixa eu ver aqui, tem mais perguntinhas. O pessoal só tá rindo. Mas acho que entrou agora da Cleusa alguma coisa. Então vamos ver aqui. Vamos ver da Cleusa. Professora, tu. Agora é sério, vou voltar, tá, pessoal? Foi só um parênteses, só para contar dessa história da nossa Samantha, tá?
Poderia comentar, por favor, sobre a divergência teórica entre, como é que se diz isso? Não sei como é que se diz. De Jur, que entende que o trabalho não cria doença mental, mas o professor Vanderlei Codo entende sim, entende que sim. Poderia? O que eu vou te dizer, Cleusa? Assim, na verdade, vou generalizar um pouquinho, né? Claro que eu vou cometer algum erro nisso, mas assim, nada cria uma doença mental, né? Eu acho que a gente tem que ter sempre levar em consideração isso. São vários fatores para determinada pessoa. Então, assim, as mesmas causas geram transtornos diferentes em pessoas diferentes, né? Transtornos diferentes se originam de causas diferentes. Então, eu não diria assim, o trabalho gera, o trabalho causa. Mas, dependendo do perfil, da personalidade, das características de determinadas pessoas, certas vivências vão. Claro que há uma predisposição para algo, todos nós temos, gente. Essa é a má notícia. Né? Eu digo, uma brincadeira, né, que eu faço é o seguinte: todos nós temos o nosso ponto de ruptura. O que eu quero dizer? De poder adoecer psiquicamente com qualquer coisa. Espero que não saibamos qual. Então, assim como uma vivência de uma relação abusiva em casa vai gerar transtornos em determinada pessoa, uma relação abusiva no trabalho vai também auxiliar no desenvolvimento de determinada patologia em outra pessoa. Então, eu acho que assim, não tem causa e efeito direto, mas tem todo um conjunto que pode fazer com que alguém adoeça, e sim, o principal precipitador pode ser o trabalho. Perfeito, perfeito. Que mais, pessoal? Mais alguma coisinha, Samanta, que tu gostaria de complementar no nosso, enfim, né, no nosso tema? Tentando ler aqui, sabe, Vamos até lá. de atenção, né, Simone? Então, enquanto eu tô falando, eu não consigo ler, eu tô aproveitando enquanto tu Não, fala. eu também estou prestando. Não, eu estou prestando atenção em ti, então eu fico te olhando. Aí quando eu vejo, começa a subir as letrinhas. Aí eu digo, ai meu Deus do céu. Não, mas a gente está tentando, pessoal, né, responder. O que eu vi que passou muito pessoal amando a live. Pessoal, Samanta, eu te amo. Samanta, um monte de gente. Queridas, né? Samanta! É Tenho isso aí, o pessoal amigos, tá, ó. colegas, né? Tem gente. Né? Mas o pessoal, todo mundo conhece a Samanta, sabe que ela é realmente muito especial, não só como colega, mas como professora. A Samanta é fantástica. Agora a Samanta, ela é sócia aqui da live que acontece todas as Vou botar no meu quartas-feiras. currículo. Isso. Pessoal, 22h11, então eu quero primeiro agradecer a Samanta por ter aceitado o convite, estava excepcional, é um aprendizado maravilhoso, foi uma live assim impressionante. A live vai ficar gravada, certo? E vocês vão poder assistir novamente, convidar outras pessoas também para assistir. Não esqueçam do curso do dia 22, no sábado, certo? Quem estiver interessado nesse curso intensivo de perícia psicológica, é só ir no meu direct e botar eu quero, certo, Samantinha? Quer algumas palavras, tuas últimas palavras, tuas últimas palavras. Primeiro, super recomendo o curso da Simone. Eu já fiz o curso dela de serial killers esses dias. É verdade. A Maísa me perguntou, tu fez o curso? Eu fiz, adorei. Era sobre serial killers. Né? Isso. Mas, e foi ao vivo, né? Foi ao vivo, né? Muito legal. E quero te agradecer, Simone, imensamente. Fico super feliz, super contente com os comentários, com o pessoal, né? Meus alunos, ex-alunos, pessoal que eu não conhecia, que está aqui comentando. E eu tenho que te fazer um comentário, que eu queria aproveitar este momento ao vivo e a cores, embora tenha tela, que tu é uma entrevistadora fantástica. E as tuas lives só são esse sucesso por causa disso, porque é leve, é sério, né? E tu tem essa pegada jornalística aí do quando fazer a pergunta, deixar o entrevistado, né? Agora eu me senti à vontade. Tá certo. Né? Isso é muito legal, Simone, porque tu traz, né? Tu propicia conhecimento com uma leveza muito jóia, assim.
e que vai instigando e acho que vai apaixonando todo mundo, né? Então, Que bacana. muito legal. Fico super Por isso que eu tô feliz. aqui toda Muito quarta. Não é porque eu sou querida. E agora, esqueci de falar, pessoal, preste atenção. Na próxima quarta, aí sim, aí vai. Agora o troço vai enfeiar. Por quê? Porque vai ser quarta. Agora o nome. Agora eu me esqueci do nome. Criminosa, criminal. Quarta criminal é o nome. Última quarta, última live de cada mês. Nós vamos trazer, eu e a Ana Vaccaro, um tema, um caso, e vamos falar. Agora dia 26, quarta-feira, vai ser sobre uma serial killer. Mulher, porque a gente, entendeu? A gente tem que prestigiar as mulheres também, até nessas horas, entendeu? Tá? E é bacana porque eu tô olhando aqui que o livro que tem, que fala dela, e que ela é serial killer, vocês vão ver, é de 1906, ela. Morreu em 1938, gente. Tá? Vai ser muito interessante, muito interessante. Não vou dizer, não vou nem dizer o nome, não vou dizer o nome. Também quero avisar o pessoal que eu já contratei o ano passado, em outubro, que o pessoal que acompanha a live já sabe disso, né? Outubro foi só sobre serial killer, que era o mês Halloween. Naquela época eu contratei alguns serial killers, tá? Para vir aqui, né? Para aqui na live, para cuidar de vocês, para vocês não saírem da live. Então veio o Ed Game, veio o Palhaço Pogo, certo? E eles todos agora estão sendo entrevistados, passando pelo RH. Quarta-feira estarão aqui. O que eles fazem? Pode perguntar o que eles fazem, Simone. Um fica na recepção, o outro no estacionamento, o outro fazendo cafezinho. E eu trago o nome deles no dia, quem está. Quem sair antes do horário... Quem sair antes do horário, tá? Eu não me responsabilizo. Eu já digo isso, vai ficar gravado. Eu não me responsabilizo. Certo, pessoal? A gente fala sério, mas a gente dá umas risadas também, tá? Que a vida sem muito obrigada, querida. É verdade. Temos que dar uma risada mesmo. Então tá, queridos e queridas. Muito obrigada mesmo. 22h16 foi uma noite espetacular. Fica sempre à vontade. Fala para mim, Simone, eu gostaria de falar sobre tal assunto que eu acho extremamente importante. Só me falar que aqui tu é sócia. Obrigada, tá, Iquinha? Querida. Um beijão então, pra ti, um beijão para todo mundo. Obrigada. Tchau, beijinho para vocês também.